Balanço do turismo. Santa Catarina já recebeu 3 milhões de turistas na temporada de verão. Até março, cerca de 6 milhões de pessoas devem passar pelo estado. E o que sobrou do feriadão foram as filas. A segunda-feira foi mais um dia de lentidão na BR-101. Perigo à beira-mar. Cresce o número de pessoas atingidas por águas-vivas no litoral catarinense. Uma das praias da região sul chegou a registrar mais de 100 casos de queimaduras em apenas um dia. Consumidor em alta. Após as festas de fim de ano, momento bom para as compras. As liquidações tomaram conta do comércio. O Band Cidade desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Alta no turismo. Até agora, 3 milhões de visitantes já passaram por Santa Catarina. E a temporada está apenas começando. Os turistas que vieram a Santa Catarina aproveitaram as praias e as comemorações de final de ano. E apesar das longas filas no trânsito, os problemas de falta de luz e água não aconteceram desta vez. É o que mostra o primeiro balanço da temporada. Os maiores problemas que nós tivemos em anos passados, né? Não só no ano passado, em anos passados, evoluiu muito essa questão de se melhorar a questão da energia elétrica, a questão de distribuição de água. As pessoas tenham passado por Santa Catarina. Para a Santur, o resultado é positivo e pode ser ainda melhor. Nós iniciamos muito bem, por todo o estado de Santa Catarina. Naturalmente que o litoral é o foco maior, o sol e mar é o foco maior, mas existe também uma distribuição já de turistas por todo o estado. Nos hotéis houve uma alta de 2% só no Natal, principalmente naqueles localizados no centro da capital. Para o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes da Grande Florianópolis, o movimento deve se manter ao longo do verão, mas com a mudança no perfil dos turistas. Nós temos 3 categorias de turista aqui. É o festeiro, o turista e o veranista. Os veranistas começam a chegar agora que vem com as famílias, com os filhos, os casais, enfim, vem para ficar 10, 15, 20 dias curtindo aqui a nossa ilha e o entorno da ilha, né? Os números desta temporada, que começou no dia 15 de dezembro, só serão calculados depois do Carnaval. Neste ano, a expectativa é receber até 800 mil turistas a mais do que no ano passado. Isso representa um crescimento de 10% e um total de 5 milhões de visitantes, superando inclusive a população de Santa Catarina. Neste verão é preciso ficar atento na hora do banho de mar. As águas-vivas estão sendo uma ameaça para os banhistas. Uma das praias da região sul chegou a registrar mais de 100 casos de queimaduras em apenas um dia. Ana não desgruda do filho de apenas 2 anos. Isso porque ela sabe bem os riscos. A água-viva é facilmente percebida. Basta uma caminhada pela praia e lá está ela. Um perigo que pode ser muito dolorido. Eu já senti na pele que ia ser queimado por uma água-viva, então eu tento ter o maior cuidado com ele. Dói muito? Como é que é? Dói bastante, queima bastante. Somente na região da Praia do Mar Grosso, em Laguna, foram registrados cerca de 100 casos em apenas um dia. A temperatura da água, que é mais quente nesta época do ano, acaba influenciando na incidência de águas-vivas. As temperaturas estão muito elevadas e isso faz com que esses seres marinhos venham se alimentar mais na costa. Por isso que existe essa incidência grande de queimaduras com água-viva. É preciso ter cuidado. É preciso ter bastante cuidado, né? Porque se houver uma lesão numa criança, uma lesão pode até levar à morte, né? O pior é que não há o que fazer para prevenir. A única medida recomendada é ter muita atenção quando estiver no mar. A aparência transparente da água-viva dificulta a visualização. Mas já que a prevenção é complicada, é importante saber como remediar. Os procedimentos são não esfregar o local, não passar água doce. E o que a gente tem de mais eficaz aí no momento é o vinagre. Esse vinagre comum de cozinha é o que tem dado resultado, um bom resultado nos primeiros tratamentos de queimadura por água-viva.
Os hemocentros do estado estão com os estoques de sangue em baixa e, por isso, reforçam a importância das doações voluntárias. O Natal passou, mas o sentimento de generosidade ainda permanece em Vanessa, de 16 anos. Ela veio pela primeira vez doar sangue. É rápido, simples, né? Tratamento. E com certeza vou estar ajudando muitas pessoas com isso. Mas nesta época de férias, esse exemplo é pouco repetido. Das 500 doações de sangue necessárias diariamente no estado, apenas 300 têm sido realizadas. Já no Hemosc de Joaçaba, são cerca de 10 doações por dia, enquanto o ideal seria de 20. Nesse momento a gente tem um comprometimento maior das tifagens RH negativas. Mas lógico, o que mais a gente está necessitando nesses momentos é o concentrado de plaquetas, que é um hemocomponente sanguíneo que tem uma validade menor do que os outros hemocomponentes. Então a necessidade de utilização e o estoque maior é que afeta diretamente hoje você atender a tua demanda. Da chegada ao Hemosc até a captação de sangue são necessários cerca de 30 minutos. Tempo pequeno se comparado ao bem que a doação representa, já que a quantidade de sangue captada pode ajudar em média 3 pessoas. Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar em bom estado de saúde e, sobretudo, se colocar no lugar do outro. A seguir, mesmo depois do feriadão, o trânsito na BR-101 ainda registra lentidão. Em Laguna, os motoristas estão encarando filas desde o início da manhã. E ainda no norte do estado, mãe e filho foram atropelados por um motorista embriagado. Nós voltamos já. Mesmo depois do feriadão, o trânsito na BR-101 ainda registra lentidão em alguns pontos do estado. Em Laguna, os congestionamentos chegaram a 15 quilômetros hoje à tarde. Filas e mais filas. No sentido sul-norte, elas chegaram perto dos 15 quilômetros, de Laguna até Capivari de Baixo. E haja paciência para enfrentar o congestionamento e para aturar os apressadinhos. E a gente está aqui com a maior paciência, um atrás do outro direitinho, e o pessoal vai todo pela lateral. Isso perde paciência, né? Para a primeira segunda-feira do ano, a fila surpreendeu. Este turista gaúcho não esperava que estivesse tão grande. Pensei que seria só lá perto da ponte, não pensei que com tantos quilômetros antes já estaria, faz 1h20 que eu estou na fila já. E andei poucos quilômetros. Já para estes paulistas, a festa acabou. Agora o caminho é longo na volta para casa. Estamos aí desde o dia 26, agora pegamos esse trânsito aí. Mas o fim de ano foi bom, graças a Deus, tudo certo. Nesta temporada, a BR-101, no sul do estado, ainda não havia registrado congestionamentos tão grandes. E lá embaixo, o que pôde se perceber foi uma invasão de veículos com placas de outros países, principalmente da Argentina. Esta família enfrenta as filas pelo 3º ano. Mesmo assim, acham que vale a pena. Vale a pena venir a veranear ao Brasil, vale a pena. Já esta outra... Nossa, muito chato. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço da operação de final de ano. Ao todo, mais de 29 mil motoristas foram flagrados em excesso de velocidade. Outros 460 autuados por dirigir sob influência de álcool. Em compensação, foram 288 acidentes, número 14% menor em relação ao ano passado. Filas também foram registradas no litoral norte. Entre Porto Belo e Itajaí, a fila passou dos 20 quilômetros hoje pela manhã. Em alguns trechos, o trânsito ficou totalmente parado. De acordo com a PRF, neste fim de semana, a BR-101 registrou no total cerca de 160 quilômetros de fila. Um protesto impediu hoje a passagem de navios no complexo portuário de Itajaí. A mobilização foi organizada por sindicatos de empresas do setor pesqueiro e pescadores. Eles questionam uma portaria do governo federal que proíbe a pesca de espécies em extinção. Cerca de 30 barcos impediram a entrada e saída de navios de contêineres. A Capitania dos Portos está monitorando o protesto e notificou os condutores dos barcos. Eles podem receber multa ou suspensão da habilitação. Em Joinville, mãe e filho foram atropelados nesta madrugada na zona norte da cidade. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista foi detido depois que o bafômetro apontou embriaguez.
O atropelamento foi nessa avenida extensa e de pista estreita. Mãe e filho voltavam para casa de bicicleta quando foram atingidos por um carro. O atropelamento foi por volta da 00:30. Moradores se assustaram com o barulho e foram para a rua prestar socorro. E daí vem esse carro em alta velocidade, pelo barulho para ver que ele vem em alta velocidade. Daí, a hora que eu abri a porta, estava a mãe na frente e a criança atrás do carro, embaixo do carro. Entre as pessoas que foram até o local do acidente estava um dos familiares das vítimas. Só quando se aproximou é que seu Daniel percebeu que o atropelamento era com a filha e o único neto. O rapaz avisou nós aqui no momento e a gente foi lá para ver quem que era, né? E quando me deparei, era meu neto. Meu neto e minha filha, né? Qualquer familiar da gente tem um pedaço da gente, né? Uma vida. João Gabriel Foster Alves, de 8 anos, foi levado pelo SAMU até o hospital infantil. Ele chegou a dar entrada no hospital com vida, mas não resistiu e teve a morte confirmada por volta da 1 da manhã. A mãe dele, Daiana de Fátima Alves, de 24 anos, foi encaminhada para o Hospital São José, onde permanecia nesta manhã. O motorista permaneceu no local. Com a chegada da PM, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,26 miligrama de álcool por litro de ar expelido, segundo o relatório da polícia. O motorista foi detido. Esse é o segundo caso de atropelamento com morte registrado em menos de um mês nas ruas de Joinville. Em dezembro, a manicure Maria Cristina Tavares, de 39 anos, morreu após ser atropelada enquanto atravessava a faixa de pedestre quando saía da creche com a filha de 5 anos. E depois do intervalo tem futebol. O Joinville se representou no centro de treinamento e anunciou 5 contratações. E de olho nos craques do futuro, começou hoje a Taça São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. 2 catarinenses estrearam com vitória. Nós voltamos já. Futebol, alguns times já estão se representando para o Campeonato Catarinense. O Joinville, campeão da Série B, anunciou a contratação de 5 reforços. O atacante Bruno Furlan, de 22 anos, do Atlético Paranaense. O volante Geandro, de 27, que estava no Bragantino. O meia Eduardo, de 21, que na temporada passada jogou pelo Ceará. E o lateral direito Luiz Felipe, de 23 anos, com passagens pelo Palmeiras e o Benfica de Portugal. Foram os 4 primeiros reforços apresentados pelo campeão da Série B. Todos os jogadores vieram para o Joinville através de contrato de empréstimo até o fim do ano. O quinto contratado é o zagueiro Drauzio, que vem por empréstimo do Atlético Paranaense. Ele se apresentaria com os demais jogadores hoje, mas teve problema de saúde e atraso na viagem. O Joinville apresentaria mais um jogador que desistiu de vir para o clube na última hora. O presidente do JEC não escondeu o descontentamento com o jogador, mas não revelou o nome. Eu tinha um atleta que devia estar hoje, não apareceu, avisou de manhã que tinha acertado com outra equipe. Tinha visto até apartamento na cidade já, achou caro. Achou um apartamento R$ 4.800. Pô, mas você quer morar numa cobertura, né? Durante a coletiva, Nereu Martinelli ressaltou a qualidade dos jogadores contratados e afirmou apostar na base também. 2 volantes, 1 meia e 2 atacantes. A diretoria espera estar com 80% do elenco montado até o fim do Campeonato Catarinense. E, aliás, tem metas mais exigentes para o estadual desse ano. Esse ano, a nossa meta é brigar pelo título, pode ter certeza absoluta. Se a gente vai chegar, essa é a meta do Sandro Palaoro, é a meta do Vilfredo, é a meta do Dr. Newton, é a meta do Criciúma, com um time mais simples. Então, o nosso objetivo é brigar pelo título. E de olho nos craques do futuro, começou ontem a Taça São Paulo de Futebol Júnior, a popular Copinha. 4 times catarinenses entraram em campo. A Chapecoense enfrentou o Taboão da Serra, time do interior paulista, e perdeu por 2-0. Agora a Chape precisa vencer os 2 próximos jogos para ter chances de seguir na Copinha. A próxima partida vai ser contra o América Mineiro, quarta-feira. O Avaí enfrentou o Atlético Goianiense e empatou em 2-2. Os gols do Leão foram marcados por Vinícius, que está inclusive nos planos de Geninho para a disputa do estadual. No próximo jogo, o time da Ressacada enfrenta o Desportivo Brasil de São Paulo. O Figueira estreou com vitória contra o Santo André. Daniel foi quem abriu o placar para o Alvinegro.
Matheus Freitas empatou para o time paulista. E Guilherme fez o gol da vitória do Furacão. Na quarta-feira, o Alvinegro joga contra o Tarumã, da cidade de Manaus. E o outro catarinense, o Criciúma, venceu o São José do Rio Grande do Sul por 2-0. O próximo adversário dos juniores do Tigre é o Guarani de Campinas. E um dos itens mais comprados atualmente é o celular. Para muitas pessoas, ele já se tornou indispensável. E quem não solta o celular e quer economizar, deve escolher a melhor opção entre tantos planos de operadoras. Jefferson é gerente de uma empresa que dá assistência no ramo de informática. Como utiliza bastante o celular para controlar os gastos, assinou um plano com controle mensal para as ligações. Eu tenho um preço fixo para as ligações, também eu tenho um preço fixo para o SMS e também para dados móveis. E caso eu estouro esse limite dos meus créditos, eu consigo adicionar depois. Então, assim, eu consigo ter um controle mais amplo da minha linha de telefone. Então, assim, eu começo todo mês com um limite e se eu acabar utilizando uma demanda maior, eu consigo adicionar depois, mantendo os recursos que a operadora me oferece, sem nenhum problema. Apesar de pessoas como Jefferson terem encontrado um plano que se encaixe em suas necessidades, em meio a tantas opções de promoções e pacotes, será melhor ter um plano pré-pago, onde se insere créditos e depois utiliza, ou um pós-pago, onde utiliza os serviços e depois paga a conta? De acordo com esse gerente de revenda, é preciso traçar um perfil das atividades no aparelho. Primeiramente, tem que analisar quanto o cliente está gastando por mês para ver o que é viável para ele. O preço da ligação ser a metade do preço, as condições de uso ele vai ter internet de graça, mensagens de graça, ligações dentro da operadora de graça, minutos para fora da operadora de graça. Então, tudo isso ele tem que levar em conta. Outro cuidado é com celulares com mais de um chip, por exemplo. Muitos clientes podem acabar assumindo um gasto a mais, sem necessidade. Ela vai gastar 2 recargas por mês em cada aparelho. Isso vai gerar uns R$50 mais ou menos em cada operadora que ela tem ali. R$50 em cada operadora são R$100. Com R$100 ela tem um plano com muito mais benefícios. E no próximo bloco, depois da correria no comércio para as compras de Natal, agora chega um dos momentos mais esperados, as liquidações. E apesar da crise e escândalos do setor leiteiro, o Estado, os produtores já prevêem recuperação para os primeiros meses de 2015. Nós voltamos já. Depois do corre-corre no comércio em busca dos presentes de Natal, muita gente esperou o movimento diminuir nas ruas para comprar com mais tranquilidade. Aos poucos, o movimento no centro da capital começa a aumentar. Depois do feriadão de final de ano, muita gente aproveitou para ir ao comércio. Nas lojas, por onde se olha, lá estão elas, as liquidações. Diversos setores, nessa época, buscam atrativos para manter as vendas, já que o movimento é mais baixo. O comércio ficou um pouco mal acostumado, aí vendendo bastante, quer continuar. Então, procura buscar o começo do mês e junto com as pessoas de folga, né, entrada de salário, procura fazer essa promoção, essa ativação para que as pessoas continuem consumindo. Nesta loja em Palhoça, a estratégia deu certo e o movimento é intenso. As promoções por aqui começaram às 6 horas da manhã. Os produtos mais procurados são os televisores e os eletrodomésticos. O que a gente faz em 30 dias, na realidade a metade que a gente faz em 15 dias, vamos colocar, em 2 dias. Essa é a ideia. O consumidor que quiser aproveitar as promoções com um pouco mais de tranquilidade deve seguir algumas dicas simples, como planejar bem as compras e verificar se o produto está em perfeitas condições, se a loja faz a entrega e se o preço cobrado é igual ao anunciado. Por último, ainda é preciso lembrar das despesas de início de ano, como IPTU, IPVA e materiais escolares. E se algo der errado, apostar no bom senso, já que o comércio nem sempre tem a obrigação de trocar o produto. É bem melhor, né? Porque antes do Natal, do Réveillon, tava uma loucura esse centro, né? Um agito só. Na hora que eles foram entregar, eles amassaram a geladeira, daí eu vim só pedir a troca, né?
A terça-feira vai ser de sol entre nuvens, com pancadas de chuva rápidas e isoladas entre a tarde e a noite. Temperatura elevada. A mínima fica em 11 graus na Serra e a máxima em 34 no sul. No Planalto Norte, mínima de 16 e máxima de 26 graus. No Litoral Norte, Vale do Itajaí. E também na Grande Florianópolis, máxima de 30 graus. E no Oeste, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Mais segurança. Passagens de ônibus interestaduais e interestaduais agora devem trazer o nome do passageiro impresso no bilhete. Antes, o nome do passageiro era preenchido manualmente. Agora, com a nova exigência, já sai impresso na passagem. A norma passou a ser obrigatória desde o dia 3 de janeiro. Passagens para viagem de um estado para o outro ou fora do país só poderão ser vendidas se o usuário se identificar no guichê. As passagens agora passou a ser nominal, né? Cada passageiro tem que trazer o RG, o nome completo e CPF. No caso, já fica na lista de passageiros, né? Por uma eventualidade, caso aconteça um desastre, coisa assim, um acidente, tem como identificar, né? Essa é a maior questão, no caso, a passagem nominal, né? Dona Carmelinda está viajando de Chapecó para o Rio Grande do Sul. Com o nome impresso na passagem, ela vai mais tranquila. Muito bom, porque às vezes embarca pessoas que a gente não sabe quem é, vai para onde quer e às vezes embarca pessoas, né, que tem uma finalidade muito braba, muito... Um dos principais objetivos é dar mais segurança aos usuários, especialmente se houver a necessidade de pedir uma segunda via em caso de perda ou roubo. Com a emissão das novas passagens, somente o usuário que consta no bilhete poderá viajar. As empresas que não estiverem adequadas às novas regras poderão ser multadas. Apesar da crise, o setor leiteiro já prevê recuperação para 2015. No setor que emprega aproximadamente 60 mil famílias em Santa Catarina, a renda mensal e o baixo custo de produção são os principais atrativos. Mas em 2014, o setor passou por dificuldades após as operações do Ministério Público, que constataram fraude e adição de produtos químicos. O preço do leite diminuiu. Produtores tiveram que segurar os investimentos para não amargar prejuízos. Mas, de acordo com especialistas, o preço deverá melhorar nos primeiros meses de 2015. A gente tem uma perspectiva que a partir do final de janeiro, fevereiro, março, enfim, em diante, tem uma retomada de preço. Talvez a gente não tenha preços tão bons como a gente teve em 2014, mas é cíclico. Nós sempre tivemos isso, historicamente isso acontece e eu espero sinceramente que a gente de novo tenha a retomada de preço para que o produtor, enfim, a cadeia como um todo, tenha bons rendimentos no ano que vem também. Heron Baldiceira é produtor em Chapecó. A queda no preço do leite para ele foi de 25%. Mas o produtor acredita que quando o leite que está estocado em Santa Catarina for vendido, os preços podem reagir. Eu acho que isso aí tudo vai reverter, porque esse leite que está faltando agora, que não está indo para São Paulo, lá em São Paulo deve estar faltando. E daqui a uns dias o consumidor vai pagar muito caro o leite. Santa Catarina é o quarto maior produtor de leite do país, com 3 bilhões de litros por ano. 70% da produção está concentrada no oeste do estado, que produz aproximadamente 8 milhões de litros de leite por mês. Dados da Secretaria de Estado da Agricultura apontam que a bacia leiteira catarinense cresce mais de 8% ao ano. O principal desafio para a cadeia produtiva em 2015 é produzir mais leite de qualidade para conquistar novos mercados compradores. Continuar produzindo mais, isso está claramente sinalizado pelos investimentos que as laticínios, que as indústrias estão fazendo no nosso estado. Veja que hoje nós já temos uma capacidade industrial instalada de 10 milhões de litros por dia para processar, produzimos 8 milhões e ainda temos novas indústrias anunciando investimentos para ampliar. Isso mostra que para o produtor vão existir muitas oportunidades de vender mais leite, só que nós precisamos de leite de qualidade, né, produzido em
cadeias produtivas bem organizadas para sermos competitivos e poder vender esse leite não apenas no Brasil, mas também no mundo. Boa noite. Boa noite.